Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver o comentário de 3 dias de leitura. Os dias estão corridos, está difícil de gravar. Esses últimos dias realmente estão muito difíceis para gravação, para edição dos vídeos. Mas eu tenho notado também uma dificuldade dos irmãos em acompanhar os vídeos, né? Eu vejo que as visualizações estão baixas novamente e elas vão subindo à medida aí de uns 3 dias. Isso significa que muitos estão atrasados na sua leitura. Então não tenho me preocupado também nessa questão de gravar correndo, porque é necessário que todos consigam nos acompanhar. Eu estou vendo que de 3 em 3 dias as visualizações elas chegam ao normal. Então os irmãos que estão atrasados aí numa média de 3 dias mais ou menos. Mas vamos dar continuidade. Nós chegamos aí em 2 Samuel, no dia 3, capítulos 10, 11 e 12, no dia 4, 13 a 16 e no dia 5, 17 a 20. O que eu quero dizer para você é que agora a leitura fica um pouquinho mais pesada, né? Nós vamos ver que agora há dias que nós não vamos ler 3 capítulos, há dias que nós vamos ler 4 capítulos. E isso faz com que a leitura se torne mais pesada um pouquinho, e é necessário a sua perseverança e a sua administração do seu tempo. Segundo Samuel, no capítulo de número 10, a gente vê que Davi, olha só que interessante, é a leitura do dia 3, ele segue derrotando seus inimigos, derrota os amonitas, derrota os sírios. Então Davi está levando uma vida de vitória, presta atenção. No capítulo de número 11, ele comete adultério e um homicídio também, né? É aquele caso ali da esposa de Urias, todo mundo conhece, eu não vou ficar explicando. No capítulo de número 12, Deus envia o profeta Natã para puxar a orelha de Davi, chama a sua atenção e Davi se arrepende. Então eu quero destacar para você que no dia 3, olha só o ciclo da vida de Davi. Ele está bem, está de pé, capítulo 10, levando uma vida de vitória. No capítulo de número 11, ele cai, comete adultério. No capítulo de número 12, Deus, por misericórdia, lhe permite o levantar. Isso nos ensina, meus irmãos, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Todos nós estamos propensos a cairmos no pecado, mas nós não podemos permanecer prostrados no pecado. Nós precisamos levantar quando Deus nos estender a mão. Quando Deus estende a mão para Davi, Davi prontamente segura nas mãos do Senhor com arrependimento e quebrantamento e se corrige diante dele. Mas aí chegamos à leitura do dia 4 e a gente vai ver, meus irmãos, que Deus nos perdoa, mas isso não significa que não haverão consequências pelos nossos atos pecaminosos. O perdão de Deus, presta atenção, ele não faz com que os efeitos do nosso pecado na nossa própria vida desapareça. A física diz que para toda ação há uma reação na mesma proporção. Então a gente deve zelar pela nossa vida espiritual, porque parece que essa lei da física se aplica também às leis espirituais. O nosso pecado vai trazer uma consequência na nossa vida na mesma proporção que nós o praticamos. No dia 4 chegamos ao capítulo de número 13, e aí a gente vai ver que porque Davi destruiu uma família, agora a sua família será destruída. Pegou o pulo do gato aqui? Nós estamos no Velho Testamento, ainda não é o tempo da graça. Vivemos lá na lei de Moisés o talião, é olho por olho, dente por dente. Se você mata alguém, você será morto. Se você mata alguém da família de alguém, alguém matará alguém da sua família. É moeda por moeda, na mesma medida. Como Davi destruiu a família de Urias, Deus vai dar uma bagunçada na família de Davi, para que Davi sinta aí na própria pele o que ele fez com a família dos outros. E aí começa. A gente vai ver ali que um dos filhos de Davi, no capítulo 13, comete incesto com a própria irmã. A gente vai chegar no capítulo de número 14, a gente vai ver um outro, no capítulo 13 também, do 13 para o 14, né? Um outro filho de Davi não vai aceitar
essa pouca vergonha dentro da sua casa, um incesto, um estupro da própria irmã, e vai matar o seu irmão, né? Aí já estamos falando de Absalão, né? Quem comete o incesto é Amon, quem mata Amon é Absalão, revoltado com a atitude do seu irmão. Isso no capítulo 14. No capítulo de número 15, pessoal, a gente vai ver que Absalão, filho de Davi, ele começa a levantar uma rebelião contra o seu pai, claro. Acontece um monte de tragédia dentro da sua casa, há um incesto ali dentro. Davi não faz nada ali para corrigir esse erro dentro da sua casa. Absalão se revolta e agora ele vai querer o trono que pertence a Davi. Chegamos aí ao final então do dia 4, ao capítulo de número 16, e aí a gente vai ver Davi sendo enganado por um rei, depois amaldiçoado por Simei. E aqui, o que eu destaco para você? É tudo consequência do pecado de Davi, tá? No capítulo de número... deixa eu ver aqui. Nos capítulos de número 13, a morte de Amon, o incesto. No capítulo 14, nasce ali no coração de Absalão um desejo de rivalidade com Davi. No 15, ele torna essa rivalidade uma realidade. No capítulo 16, Davi é até mesmo amaldiçoado, né? E começa a ter problema com outros reis. Tudo consequência do pecado. Então a gente tem que ter cuidado com o pecado, porque Deus ele pode até nos perdoar, mas as consequências do nosso pecado recairão sobre as nossas vidas. Chegamos então ao dia de hoje, né? Hoje é dia 5, os capítulos 17 até o capítulo de número 20, e aí a gente vai ver que Absalão ele continua ali no seu ímpeto de rebelião contra Davi. A gente vai ver algumas vitórias de Davi sobre Absalão, né? Depois nós vamos ver a morte de Absalão, é uma das mortes mais engraçadas. Não sei porque uma morte pode ser engraçada, né? Mas a morte de Absalão é uma das mortes mais engraçadas da Bíblia, porque lembra um desenho animado. Você deve lembrar aqueles desenhos animados lá do Coiote, do Papaléguas, que o Coiote vai correndo atrás do Papaléguas de cavalo, de repente bate numa árvore e fica pendurado na árvore. É isso que acontece com Absalão, né? Ele fica pendurado ali na árvore e acaba sendo morto por Joabe. Mas, meus irmãos, não precisava isso, né? Não precisava isso. Até mesmo a morte de Absalão, a revolta de Absalão, é fruto do pecado de Davi. A gente vai ver no capítulo 18 que Davi, sabendo da morte de Absalão, ele vai chorar, né? Por quê? Absalão é seu inimigo, mas é seu filho. Lá atrás, você vai lembrar que Davi foi acusado de amar e defender os seus inimigos. E é uma verdade. Davi ele está muito à frente do seu tempo, né? Jesus ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E Davi ele tinha essa capacidade. Ele amou Saul, que era seu inimigo. Agora ele está amando Absalão, que é seu filho, mas é seu inimigo. Ele conseguiu ter paz com os filisteus, que eram seus inimigos. Então Davi era um cristão antes de Cristo, né? E é uma lição para nós aí, para aqueles que vivem em brigas, em intrigas, em guerra com o mundo inteiro. Davi ele consegue viver na prática essa questão de amar os seus inimigos. Capítulo 19 do segundo livro de Samuel, a gente vê que Davi agora ele vai voltar para Jerusalém, ele tem um encontro ali com Mefibosete também, né? E a gente vai seguindo, chegamos ao capítulo de número 20, e no capítulo de número 20 a gente vai ver aí mais uma rebeliãozinha contra o reinado de Davi, mas uma rebelião um pouco menor, sem muitos efeitos. Mas aqui nós encerramos, né, a nossa leitura de hoje, colocamos em dia toda a leitura, mas eu destaco aqui quantos problemas Davi viveu, não precisava disso, porque ele abriu o seu coração e suas atitudes para o pecado. Deus o perdoou, mas as consequências ficaram. Eis o alerta para nós. Tenhamos cuidado com o pecado, porque ainda que o perdão venha, as suas consequências permanecerão. Tá joia? Beijo no seu coração. Lembre-se, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus te abençoe. Nós vamos nos vendo por aqui pelas páginas da Bíblia. Até amanhã com a graça do Senhor.